Eu me chamo Diana, só tenho 21 anos. Desde a minha infância eu era aquela típica criança viada, então todo mundo via os meus trejeitos e me julgavam por conta disso. Oi, eu me chamo Gabi, Gabi Freitas, eu tenho 26 anos, eu sou uma pessoa trans não binária. Eu me chamo Cauã, tenho 33 anos e sou um cara trans. Eu sou Ayla Cerqueira, tenho 31 anos. Comecei a pesquisar na internet vídeos, né, coisas que eram parecidas com aquilo que eu estava sentindo. E aí eu vi assim, eu acho que eu sou uma travesti. Eu fui criado naquela família tradicional brasileira, né? Onde eu nunca me encaixei em nada relacionado a padrão e eu não conseguia entender. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 4 anos e o meu pai largou minha mãe. Eu tive que ser criada com a minha avó por conta disso, porque ela tinha, 18 anos na época. Eu tive uma infância muito conturbada, muito assim, pais separados, a gente veio do interior de Piauí para Salvador, aí acabou que a gente parou no subúrbio ferroviário lá em Piripiri. A minha criação foi num ambiente conservador e religioso, né, no cristianismo protestante. Então, tudo era do diabo, tudo era do capeta. E acabava que os adjetivos que eram me dados, nem eu sabia o que era, não entendia o que era. E me repugnava a saber que as pessoas me viam dessa forma. E tentava de qualquer outra maneira mudar o meu aspecto, mudar o meu jeito. Porque eu não conseguia, né? Não dava certo, porque é a minha essência. A minha vida no ensino foi muito difícil e eu tinha muita dificuldade de fazer amigos na escola por conta disso. Acabei sendo muito reclusa, o que é uma narrativa de quase todas as pessoas trans que ainda não se encaixaram no mundo, porque nem eu mesma sabia o que eu era naquela época. Durante a escola, não foi lá essas coisas, até porque eu não era bem aceito com os colegas, entre a 7ª e a 8ª série. Como eu não era aceito, eu me fechava bastante. E com isso eu não conseguia me comunicar com ninguém, eu era bem antissocial. Todo o meu processo no ensino fundamental foi ainda sendo uma criança gay. Foi difícil, né? Tinha momentos que na hora do intervalo mesmo, eu não ia brincar, eu não ia lanchar, eu preferia lanchar sozinha ou trancava na sala. E eu acabava me escondendo para poder eu não sair. Porque geralmente tinha os meninos, né, que adoravam me bater sem motivo nenhum. E sofri horrores no ensino médio, porque eu tinha um professor que ele era transfóbico e fazia a gente escrever redações defendendo o porquê que pessoas trans podiam estar nos esportes ou não. E muitas pessoas colocavam motivos de não ter. E sempre que era a aula dele, todo mundo já olhava para mim, para ele, porque sabia que aquilo ia ser um debate, porque eu também pesquisava, buscava artigos para poder contrapor todas as explicações, razões que ele achava que era o certo e justificavam a fala dele. No 3º ano, que eu estava segurando o livro de matemática, que na época os livros eram muito grossos e pesados, eu estava abraçada com um dos livros e o pai de um aluno, né, chegou assim, ó, por que tá segurando um livro assim? Homem não segura livro assim. Aí eu, no meu momento, né, das raras vezes que aconteceu de eu retrucar, eu disse, o livro é meu, eu seguro do jeito que eu quiser. Ele simplesmente esperou passar pelo portão de saída e deu 3 tapas nas minhas costas. Pá, pá, tá achando que eu sou o quê? Eu sou polícia. Na frente da... Era horário de todo mundo tá saindo, os alunos estão saindo ali, ó. E eu fui crescendo numa limitação. Não podia ser do meu jeito, eu não podia requebrar, não podia rebolar. Eu terminei a escola com 19 anos.
Comecei a estudar para poder entrar na faculdade. Aí eu entrei no IFBA. Aí depois do IFBA eu fui para a UFBA. Nesse processo eu entrei dentro de um armário que demorei muito tempo para sair. E aí eu fui fazer a faculdade, eu descobri que eu tenho um transtorno bipolar. Todas essas coisas foram acontecendo e eu fui me escondendo, assim. Eu fingia que eu era uma mulher super feminina, falhava miseravelmente. Eu sempre tentei forjar uma coisa que eu não sentia que eu era, entendeu? E aí, eu nunca vi espaço naquela relação e naquele lugar e dentro daquela faculdade que eu me sentia burra, que eu me sentia idiota, para me assumir uma pessoa trans. Então, a minha vida começou a se encaixar em 2019, quando eu estava no finalzinho do ensino fundamental 2, indo para o ensino médio. Eu tinha uma amiga que ela também se descobriu uma pessoa trans depois, e ela conversou comigo e disse: eu vejo uma mulher em você. E eu percebi que isso era muito verdadeiro, porque até as roupas masculinas que eu usava ficavam femininas em mim. Eu percebi que não era só, eu não ia me contentar enquanto uma pessoa gay, porque eu sentia que algo no meu corpo estava diferente. E eu já estava com essas questões de gênero na minha cabeça. Então eu decidi começar a transição por conta própria, com contatos de mulheres trans de outros estados que já tinham uma experiência. E aí eu fiz a louca e comecei a me hormonizar sozinha. E esse processo transformou minha cabeça inteira, destruiu tudo que eu achava que eu sabia sobre mim mesma. O corpo que eu tinha não era o meu corpo e eu precisava expor isso para fora. Com 17 anos, eu conheço uma pessoa, assim, eu estava meio naquele processo de me assumir lésbica e tudo, aí eu conheci uma pessoa que mandou um e-mail para mim, eu conheci ele pessoalmente, mas ele mandou um e-mail, porque eu achava que era uma mulher lésbica, mandou um e-mail pra mim, escrito: eu sou fulano de tal. E eu acabei namorando com ele por um tempo. E foi o primeiro homem trans, primeira pessoa trans que eu tive contato na minha vida. A minha transição começou no final de outubro de 2018, quando eu parei para perceber e analisar sobre questões internas. E aí começou todo o processo da hormonização, tanto que meu primeiro hormônio foi minha amiga que me deu. Uma amiga minha na época, também travesti. Ela estava fazendo a cirurgia dos seios e aí eu fui acompanhar ela e nesse acompanhar ela pegou e me deu esse presente, né? Toma aqui a sua inicialização na transição. Em que eu me descobri, eu tinha 21 anos. Eu comecei a minha hormonização, minha terapia e dei meu primeiro passo com as mudanças de documentação. E em 2019 em diante, depois de um ano, fazendo todo o processo de documentação, eu parti para a hormonioterapia e com isso eu fui me descobrindo mais, me permitindo mais. Com as terapias também ajuda bastante e com a psiquiatria também. E fui dando a minha caminhada no meu processo. Eu não gostava do meu corpo, eu odiava o meu corpo e eu sofri muito com isso. Então, a parte da hormonização e começar a expor isso de dentro para fora e toda essa maravilhosa experiência que é poder mudar de gênero e sentir, tipo, seus peitos crescendo, sua voz afinando, todos os efeitos que acontecem psicológicos, que a gente fica, meu Deus do céu, eu tô enlouquecendo, é só TPM, porque a gente também sente. Mas a partir dali que veio a transição, que eu mudei os meus documentos, não. Tudo piorou. Tudo era um lugar que eu fosse, era um banheiro que eu frequentasse. Qualquer lugar era um ritmo de chacota, de risadinha, de é você querendo ser mulher. Esses discursos todos que geram gatilhos, né? Então, foi bem desafiador. Eu fui me reconhecendo mais, me aceitando mais a minha identidade de gênero, porque
Eu não sabia diferenciar ainda a identidade de orientação. E com isso, e fazendo as terapias, tudo direitinho, com prescrição médica, porque eu não aconselho ninguém fazer sem a prescrição médica, eu fui dando o start na minha caminhada. Comecei a procurar algo na internet sobre pessoas trans, e aí eu achei a nomenclatura assim, não binária. Eu tinha 19 anos e eu comecei a me identificar com aquilo. A transição e essa parte para mim sempre foi um lugar muito de aprisionamento. As pessoas me aprisionaram em algo, na artista, na namorada de alguém, na filha de alguém, na mulher de alguém, que eu não conseguia ser uma pessoa, sabe? Eu não conseguia ser eu. Acho que tem 1 ano e meio que eu consigo abrir a boca e falar que eu sou uma pessoa trans e que eu não performo o tipo de masculinidade nem de feminilidade que as pessoas esperam de mim. Bom, minhas experiências no mercado de trabalho, eu comecei desde pequena, até na época do colégio. Eu vendia revista, aquelas revistas que tinha bijuteria e tal. Aí depois eu ampliei para vender trofas, depois vendi salgados. E por aí em diante, na época da faculdade, que foi tudo isso antes da transição. Eu não vendia não, porque depois da experiência que eu estava tendo assim, eu não gostei muito de ter que ficar cobrando dinheiro, aquela situação toda. E aí eu dei uma pausa, mas veio o estágio, né? Que eu sou formada em administração. E aí eu estagiei na Coteba durante 1 ano. E depois eu me formei e aí eu comecei a procurar emprego, né? Tudo isso antes da transição. Eu terminei o ensino médio com 19 anos. Eu repeti a 5ª e o 1º ano. E quando eu terminei com 19, eu estava no mercado de trabalho fazendo um menor aprendiz de artes visuais. E foi um processo assim muito bom. Porque o primeiro contato de trabalho de carteira assinada que eu tive na vida, e o único, foi com artes. Era uma delícia, assim. Então eu sempre tive esse impulso de querer ser útil, fazer alguma coisa. E eu sempre fui visionária. Eu pensava assim, tá, eu vou aprender a fazer crochê com a minha avó, e aí eu vou poder fazer panos de prato para conseguir vender e, sei lá, vender 10 panos de prato por 10 reais, eu já vou ter 100 reais. Isso pra mim já era algo, tipo, muito grande. Até eu receber o baque de que o mercado de trabalho exclui pessoas como eu e não vão escolher pessoas como a gente para estar à frente do trabalho, em ser um atendente, em ser o rosto de uma revista ou coisa do tipo. Eu tive um emprego no Porto da Barra, na cozinha, mas foi nesse processo de transição, né? Que foi o início da minha transição, ainda estava aparecendo um homem, né? Mediante a sociedade, e tinha toda essa questão do preconceito e tal, mas como eu estava na cozinha, não estava sendo vista, né? Assim, pelo público, então não tinha problema. E aí, depois eu saí desse ambiente e fui tentar outros, né, para recepcionista. Então não consegui, pelo fato de ser quem eu sou, e naquele momento também as minhas vestes não eram tão femininas para demonstrar que eu era uma mulher. Eu saía para colocar currículos e tudo mais, sempre nos dias adequados, e nunca conseguia. Em alguns momentos tinha certo tipo de perguntas que eu não entendia muito bem, né? Porque o entrevistador estava me perguntando o que é que eu fazia para manter as minhas noitadas, que eu acho que a questão pessoal não interfere muito na pessoal ou na profissional referente a isso. E não conseguia vaga. Eu já tentei ir para São Paulo uma vez, nessa esperança de que em São Paulo tudo é melhor, e eu caí de cara no chão com tudo que eu passei lá. Não ter experiência no mercado de trabalho, porque eles nem ao menos queriam me dar essa oportunidade, foi pior ainda para mim.
E, enfim, parecia que toda a equipe era minha inimiga e não queria que eu crescesse lá dentro. E a gente pode até pensar assim, nossa, mas isso é vitimização, mas não, a gente sente quando a gente não é bem recebido, quando a gente não é bem-vindo ali. O último processo seletivo que eu fiz foi na minha área mesmo de garçom, num determinado restaurante. Eu costumava fazer mais seleções sozinhas, a pessoa do RH comigo mesmo. E nesse dia, a pessoa foi eu, ela e mais uma outra pessoa. E aí eu já fiquei com o pé atrás, porque eu já sabia o que vinha por detrás aí. E aí, no decorrer da seleção, infelizmente não fui chamado, colocaram várias barreiras que na própria entrevista eu percebia que não eram verdades. E terminou não ficando e saí da seleção. Também teve um outro processo seletivo que eu participei e tudo que um outro participante que passou eu fiz, estávamos empatados naquela seleção e acabei não passando. Eu me lembro de uma experiência que eu tive num bar que eu trabalhei, em que a senhorinha tinha me visto trabalhar para a filha dela e ela me achou muito bonita. E eu achei assim, nossa, que legal, ela vai me contratar porque eu sou uma pessoa bonita, ela quer que as pessoas me vejam. Mas não, era justamente por conta dessa cisma que as pessoas têm de que mulheres trans são interligadas à prostituição e que ela me queria com roupas curtas, apertadas, que exprimissem o meu corpo para que as pessoas vissem enquanto eu trabalhava. E quando eu percebi isso, eu tive esse lapso e fiquei, não é um lugar para eu ficar. E aí eu saí. Encontrei um refúgio, acho que é uma palavra muito forte nesse ambiente, que foi a prostituição. Né? Infelizmente, na sociedade que vivemos, é uma porta escancarada para corpos iguais ao meu. Né? É um escape, porque ou você vai morrer de fome, né? E você precisa de um teto, você precisa se organizar. E aí, com o tempo e com as próprias experiências, conversando com amigos e conhecidos, e até mesmo participando de rodas de conversa, para aprender a mais a lidar com certas situações, eu descobri que eu, não falando tanto, que eu sou uma pessoa trans, eu conseguia melhor as coisas, e isso foi muito tempo e por muitos anos também, então não foi assim rápido. Com isso eu não falava que eu era uma pessoa trans e conseguia as coisas, eu fui aprendendo, apesar de que a gente não falando que nós somos quem somos, isso vai, de certa forma, apagando a nossa existência, porque a gente tem que falar sim, tem que eles do outro lado saber lidar com a gente e aprender e ter mais letramento e mais conhecimento sobre. Eu acho que tem um ponto muito importante que é o seguinte, as pessoas me leem como uma mulher lésbica. Isso é um ponto, eu acho que é uma coisa muito importante de ser falada. As pessoas me leem como mulher lésbica. Isso significa que eu não sofro transfobia? Não significa isso. Sendo o que é que eu faço para vender arte? Eu falo, oi, eu sou Gabi, essas são minhas ilustrações e meus marcadores de livro. Acabou. O meu gênero, quem define sou eu, como eu me sinto, como eu quero. E sobre o trabalho é exatamente sobre isso. Às vezes, se a pessoa me chama no feminino, ai, fulana, vem cá, eu vou. Se a pessoa me chama no masculino, ah, fulana, vem cá, eu vou. Significa que isso também é uma forma, pra mim, de proteção. Porque tem certos momentos que eu não tô afim de corrigir a pessoa pra pessoa no masculino, se eu tô 3 da manhã vendendo arte pra aquela pessoa. Não importa, gente. Pra mim não importa. Eu sei, inclusive, pra minha namorada, que são realidades diferentes, pra ela super importa isso. Mas pra mim, eu só quero que ela pague meu dinheiro. Eu entro no meu Uber, eu falo na minha casa de segurança e durma. Então, é muito... Eu acho que eu falei muito, mas eu acho que é sobre esse processo, sobre a transexualidade e essa coisa, assim. E ser fluido também faz parte desse processo. Hoje eu sou mais liberto comigo mesmo, me aceito mais, sou mais fortalecido comigo mesmo.
Eu sempre tive cabelos coloridos. Eu sempre tive cabeça raspada. Mas, ao mesmo tempo, isso vinha carregado de um vestido. Mas quando eu quero me sentir gostoso, quando eu quero me sentir bonito, quando eu quero me sentir mais masculina, eu sou quem eu sou. Isso é parte de mim. É doloroso, mas é muito gratificante que a gente tem no final passar por tantos riscos assim de trombose, assassinato, baixa expectativa de vida, com base nas estatísticas, o que não define a gente, obviamente. E é uma corda bamba incrível e libertadora. E esse projeto está aqui, né? Para mostrar a vocês que estão aí assistindo que sim, teremos corpos trans ocupando esse espaço e outros espaços. Queira você ou não.